Olá, olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre os recursos hídricos. Aula 8, apostila 4. Então, primeiramente vem mostrando o que ali? Ó? Águas continentais. Então, águas continentais. O que são águas continentais? Olha, as águas que estão presentes nos continentes, né? Água subterrânea, água superficial ali na forma de rios e lagos. Isso são águas continentais. E uma informação que tem ali bastante importante, já no primeiro parágrafo, é aquela que diz ali que toda a água do planeta é naturalmente reciclada, né? Então quer dizer que a água que tem hoje no planeta é a água que sempre teve no planeta. Então a água ela sempre é constantemente reciclada, então não se perde a água por causa daquele ciclo hidrológico, né? E é o que está escrito ali, ó. Portanto, é errada a informação do que no futuro a água acabará, né? Tem gente falando que a água vai acabar no futuro. Não, mentira, não vai acabar. O que pode acontecer é mudar o estado em que ela se encontra, né? Ó, ocorre limitação, a gente sabe que tem regiões que tem muita água, regiões que não tem, né? E o uso dela é bastante grande na agropecuária, nas indústrias. Mas acabar ela não vai acabar. Mas imagine se, poxa, se toda a água que a gente tem aí disponível para o uso começa a ficar poluída, né? Daí é uma coisa ruim que pode acontecer, né? Então é isso que não se quer que aconteça. Mas acabar ela não vai acabar, tá? Então, por favor. A distribuição das águas. Então, se a gente fizer assim, 100% da água, 97% é água salgada. Está nos mares e nos oceanos. 3% água doce. Aí, desses 3% que é água doce, lembre que a maioria é congelada, gente. Então, desses 3% que sobra de água doce, 2% é congelada. E somente 1% que não está congelado nos icebergs e nas calotas polares, né? É a água que está em rios, lagos e no subterrâneo. Então, só 1% que fica disponível aí para o nosso uso. Professor, aqui na apostila tem um gráfico diferente. Sim, aqui eu prefiro ensinar arredondando os números, que daí fica mais fácil de você gravar, né? Eu falei 97 salgado, 3 doce, e desses 3%, 2 congelado, 1 disponível para o uso aí na forma líquida. Beleza? E desse 1% na forma líquida ainda, né? Você veja que a maioria ela está no subsolo, sabia? A maior parte da água continental, que a gente pode dizer assim, está no subsolo. Né? Rios e lagos é a minoria. Aí vem falando sobre crise hídrica. O que pode ser crise hídrica? Né? Crise é uma coisa boa. Né? E hídrica tem a ver com água. Então deve ser uma região que esteja precisando de água. Né? Olha lá. E é isso que acontece. Primeiro que a gente sabe que tem pouquíssima água, como a gente acabou de falar aí, nessas porcentagens todas, né? E daí a gente sabe que a população mundial, ela cresce cada vez mais. Então, com certeza, precisa mais de água, né? Professor, mas as taxas de crescimento não estão diminuindo sempre? Em alguns países, né? Países desenvolvidos ou em desenvolvimento, a gente nota que a taxa de crescimento da população tem diminuído cada vez mais. Aqui no Brasil, né, dizem que daqui a uns 30, 40 anos aí, a gente já vai estar que nem a Europa, né, pedindo para fazer filho. Agora, no total da população, nunca decresceu a população mundial, né? Sempre ela foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E a água, como já foi falado, é a mesma, né? Então, se a população vai crescendo e a água é a mesma, uma hora vai dar ruim. É isso que gera essas crises hídricas que já estão rolando em algumas partes do mundo. Então, crise envolvendo abastecimento de água doce, é o que mais tem em muitos locais aí. Locais onde não chove muito, né? Onde a população acaba poluindo muita água. Então, complicado. Olha só o que a Vanessa Barbosa disse ali, né? O maior problema do homem é a água. E o maior problema da água é o homem. É coisa para se pensar isso aí, né, gente? Não ficou bacana não, né? E nosso maior problema é a água. Só que o maior problema da água é a gente mesmo. Então que coisa doida é essa, né? Cuide da água, é isso que ela está dizendo.
A solução ou a amenização da crise da água passa pelo quê? O que você pode fazer para né, ajudar nesse caso aí, né? De não desperdiçar água, pô. Escova o dente ali com a torneira fechadinha. Vai lavar o carro, lava com pano molhado. Lavar a calçada com água que você já usou ali lavando a louça. Essas coisas assim, velho, né? O que eu fico de cara é a água da privada que é potável, né? Isso eu fico de cara, eu sempre falo, gente. Que quem é meu aluno já escutou eu falar isso alguma vez na vida, né? Como é que pode a gente apertar a descarga e sair água potável da descarga, né? Tinha que ser uma água que já foi utilizada, né? Mas, né, um dia teremos isso, por favor. Em alguns lugares deve ter já, né? Mas no Brasil não. Que mais aí que... Como é que dá para economizar água? Daí a gente sabe, né, que as indústrias usam cada vez menos água. Como que usa? Poxa, eles não querem perder dinheiro, né? A água custa alguma coisa, não custa? Então, quanto menos usar, mais lucro. O ruim é que a gente sabe que o consumismo no mundo aumenta cada vez mais, né? E de acordo com o consumismo aumenta, a quantidade de água que é usada para realizar, né, a produção das coisas aumenta cada vez mais também, né? Então, quanto mais você consome, mais você degrada a natureza. E mais você utiliza água, porque vai água em tudo. A ONU, ali no ano de 1977, ela fez ali a Conferência da Água. O que era isso? Conferência para a Água. Reuniões ali em que a pauta principal era em relação ali ao cuidado com a água, né? Aí no ano de 2003, que foi o ano internacional da água, ali foi criado a ONU Água, que daí sim, né? Eram reuniões ali, um conjunto de informações, de ações relacionadas ali a conservar os recursos hídricos. E aqui no Brasil a gente tem também, né? Então, no Brasil a gente tem ali a Agência Nacional das Águas, que é a ANA, que também ali no ano 2000 surgiu, né, para fiscalizar e tentar conservar mais os nossos recursos hídricos. Então surgiu essa ANA e tem site, até você pode dar uma pesquisada aí e ver o que realmente é essa instituição. Lei das Águas, olha que bacana ali, existe uma Lei das Águas, gente. Então o que diz ali a Lei das Águas em resumo, né? É que a água é de domínio público, então todo mundo tem direito à água, né? A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, então por isso você paga a água, né? E o uso prioritário da água, né? Tipo, se está faltando água, né? A gente tem que priorizar o uso dela. Para quem que é? Para o consumo humano e para a dessedentação de animais. O que é dessedentação? Não é um nome estranho, né? Mas vai tirar os dentes dos animais, né? Olha que palavra complicada. Dessedentação é tirar a sede dos bichos, gente. Então, antes tirar a nossa sede e tirar a sede dos bichos, para depois usar água para outras coisas. Todo mundo sabe. Que nem na tua casa. Você vai ficar com sede e vai lavar a louça? É claro que não, né? Você toma água. Se sobrar água, você lava a louça. Determina também que a água tem diversos usos, né? Claro que tem múltiplos usos das águas. E também, olha só que bacana isso, né? Que a gestão dos recursos hídricos, ela deve ser descentralizada. Então não pode centralizar essa gestão dos usos hídricos. Olha a coisa para pensar aí. Será que é certo privatizar a água? Pense. Leia aí a Lei das Águas, dá uma pesquisadinha e pensa aí na sua resposta, né? Se quiser, escreve nos comentários aqui embaixo. Beleza. Águas continentais no Brasil. Então o Brasil, gente, tem 12% das águas continentais do mundo. O país que tem água aqui é o nosso Brasil. Então 12% é muita coisa, né? E a gente tem tanto água nos rios, lago não tem muito, sabe? Mas a gente tem tantas águas nos rios como tem água também embaixo deles. A gente tem água pra caramba no subsolo brasileiro também. Tem 2 aquíferos da pesada aqui mesmo. 2 aquíferos enormes, gente. E daí, então isso quer dizer que tem água por todo o Brasil? Não, né? Aí não, né? Não tem por todo o Brasil, não. A gente tem também regiões no Brasil que não tem tanta água, né? Aqui, ó, seguindo a nossa apostila, ali diz, ó,
No sertão nordestino não tem tanta água, né? Porque ali é uma região de baixa pressão ali, dificulta ali a entrada das massas de ar ali úmidas. O Planalto da Borborema também dificulta ali a entrada das massas, da massa equatorial atlântica. Então é um lugar que não tem muita água. A região sudeste também, você já ouviu falar que se cortasse tudo a Amazônia no sudeste ia virar deserto? Oh, tem disso também, né? Então o deserto tem épocas do ano que o bicho pega ali, não tem tanta água, não. No centro-oeste também tem ali a massa tropical continental, que é uma massa seca, né? Então no Brasil, nada na geografia dá para fazer assim, falar 100%, né? Nada. Então sempre tem uma exceção ou outra. Você fala, o Brasil é tropical. Opa, tem umas regiões que não é tão tropical assim não, né? O Brasil chove muito, tem muita água. Opa, calma lá, que tem região que não é assim não. Então sempre tem as exceções. Demanda pelas águas. Ó, o que é demanda? Tipo, quanto que precisa das águas, sabe? Né? A demanda é, se tem muita população, precisa de muita água, né? Tem pouca população, precisa de pouca água, entendeu? Então, demanda das águas. Vamos ver aí quem que usa mais água aí no Brasil. No mundo. 70% das águas são usadas na agropecuária. Então, olha só, de 100% da água toda que é utilizada no mundo, 70% é utilizado na agropecuária. Aí sobra 30%. Desses 30% que sobram, 20% é utilizado nas indústrias. E só sobra 10% que vai ser utilizado aí na sua casa, no seu domicílio, na sua residência. Então, a nossa casinha de todos os dias é o que menos utiliza água. Professor, aqui está escrito números diferentes. Já falei que eu arredondo as coisas para ficar mais fácil para você. 70% agropecuária, 20% indústria e 10% na tua casa, beleza? Então, o que menos utiliza é a tua casa. E por que te enche o saco para você ficar preservando a água, né? Não ficar desperdiçando a água? Porque as indústrias e a agropecuária já fazem o que pode, né? Para tentar usar menos água, né? Quem não faz é o povo. E por isso que o povo puxa a orelha do povo ali para tentar desperdiçar menos, né? É por isso. Tem dois conceitos aqui que são bacanas, quer ver? Pegada hídrica. Quando a gente fala pegada hídrica, é mais ou menos o que a gente estava falando agora há pouco aí. Que quanto maior o consumo de qualquer coisa, né? Mais você gasta água. Porque existe água na produção de uma pá de coisa que você nem tem ideia, entende? Então, países que são mais consumistas, como os Estados Unidos da América, eles aí têm uma pegada hídrica elevadíssima. Elevadíssima. O nível de consumo deles é enorme. Então, o nível de água que eles gastam é infinitamente maior do que vários outros países do mundo, entendeu? É maior que a média mundial de longe. Então os Estados Unidos gastavam pra caramba. O Brasil, por ser um país enorme também, gasta bastante água. Mas não chega assim muito perto dos países mais desenvolvidos. Então quanto mais desenvolvido, maior o consumismo e maior o uso da água. Agora, o que é água virtual? Grife aí na tua apostila, né? A última partinha ali embaixo daquela tabelinha ali, ó, né, roxa, que tá escrito ali, ó. Aqui, ó. Grife o que é água virtual, gente. Olha que coisa louca, né? Se só te falassem água virtual, você sabia o que é? Né? Fica meio estranho. É água de jogo? Né? É água que tá lá no computador? O que é água virtual, meu Deus do céu? Água virtual é a água que é utilizada para a produção das coisas, só que você não vê, né? É claro. Olha os exemplos que estão ali embaixo. 1 litro de leite vai 1020 litros de água. Né? Você fala, ué, como é que num litro tem 1020 litros? Porque a água é usada para alimentar a vaca, né? A vaca toma água, meu Deus. Não é da vaca que sai o leite? Então, entendeu? Eu tomo leite de cabra, professor. Então é da cabra. A cabra também toma água, entendeu? Claro. Carne. Carne também, olha lá. 1 quilo de carne bovina vai 15 mil litros de água. Eita! Uma calça jeans. Vamos ver aí. Você que tá de calça jeans aí. Ninguém tá de calça jeans em casa, né? Mas você que tá de calça jeans aí, vamos ver quantos litros de água você está vestindo. Você está vestindo 10 mil litros de água, gente. Então, para fazer uma calça jeans aí, né?
10 mil litros de água. 1 quilo de farinha, 1.820 litros de água. Isso tudo é gasto para fabricar 1 quilo de farinha, entendeu? Então por isso que vai água pra caramba. Inclusive, países que na verdade fazem as coisas, né, industrializadas ali, quando eles exportam aquele bem, eles estão exportando junto com aquele bem água. Quando o Brasil exporta frango para a China, o que está exportando junto? Um monte de água. Por quê? Foi usado um monte de água para a produção do frango, entendeu? Então tem essa. E na verdade a água ela não é separada do produto, né? Não é pago algo a mais por ter comprometido o abastecimento de água do país, entende? Tem coisa para se pensar isso aí. Divisão das águas continentais. Eu já acabei falando, né, gente? A gente sabe que tem rio, lago e aquífero e lençol freático, né? Tudo isso tem água continental. E daí eu te falei, eu lembro ainda que eu falei na aula de hoje ainda, você era pequenininho ainda. Eu falei que a maior parte da água está subterrânea. Está nos aquíferos, né? Grandes reservatórios de água mesmo. E daí o mínimo possível está nos rios. E a gente não sabe disso, né? Eu tenho certeza que se caísse lá num programa lá, valendo R$1 milhão, tem mais água nos rios ou embaixo da terra? Todo mundo falava que é nos rios. Por causa que os rios que a gente vê, né? Que olha quanta água tem aqui, né? E embaixo da terra ninguém vê a água, né? Mas tem mais água embaixo da terra. Tem água nas geleiras também. Nas geleiras. Vocês sabem que lá no Ártico tem lá os icebergs, né? Iceberg é de água doce, cara. Não é engraçado isso? É água doce boiando na água salgada. Mas por que boia, né? Como é que boia? Por causa que a densidade é diferente. A água doce, ela é menos densa que a água salgada. Então daí fica boiando mesmo. E vai derretendo, sabia? Diz que tem uma média de derretimento, mais ou menos uns 10 anos para desaparecer um iceberg e entra outro no lugar lá. Da onde que surgem os icebergs? Desprendimento de gelo das montanhas, né? Isso aí são as geleiras que tem por aí. E o que mais que temos ali, ó? Olha lá na Antártida. Você sabia que a Antártida é mais frio que o Ártico? Então o Polo Sul é mais frio que o Polo Norte. Por quê? Porque no Polo Sul existe um continente, né? Que é o continente Antártico, já com montanhas e tudo mais. E em cima desse continente ainda tem uma camada de gelo servida mesmo. Quando eu digo servida, gente, é tipo 3 quilômetros de gelo. É gigante. Então é muito gelo, fica muito alto. Quanto mais alto, mais frio. Então você já sabe, já aprendeu aqui no curso. Então você já sabe disso. Aonde que tem geleiras importantes em montanhas? Nos Andes, aqui na América do Sul. Tem lá na Cordilheira dos Andes, tem gelo pra caramba. Inclusive, né? Você já aprendeu aí que... Quer dizer, eu acho que você não aprendeu ainda. Não, acho que você não sabe ainda. Você sabia que lá o rio Amazonas, ele tem regime misto? O rio Amazonas, ele enche com água da chuva e enche com água do derretimento das neves da Cordilheira dos Andes. Então influencia até o Brasil, né? Nos Alpes, lá na Europa, tem gelo lá em cima. Bonito, né? De ver aquelas montanhas com gelo em cima, assim. E com certeza no Himalaia, né? Onde que tem o maior picão do mundo, que é o Everest. Lá, com certeza, tem muito gelo lá em cima. E é difícil de chegar lá, né? Teve um brasileiro que chegou lá, o Valdemar Niklevics, né? Um abraço ao Valdemar Niklevics aí que está assistindo essa aula. O que mais? Lençóis freáticos aquíferos. Olha aqui um desenho, que bacana esse desenho aqui, né, gente? Olha aqui, ó. Como é que são formados os lençóis freáticos e os aquíferos. Então tem que ter ali um solo, né? E embaixo desse solo uma rocha sedimentar, assim, onde os grãos eles não são tão pequenos assim, que fiquem muito juntinhos, né? Para ser permeável. E daí essa água vai descendo e daí se aloja, né? Se aloja embaixo do subsolo ali. Então, e qual que é a diferença, né, entre lençol freático e aquífero? Deixa eu pensar assim, rapidamente, sem ler a apostila, o que você falaria? Lençol freático deve ser menor que o aquífero. É, verdade. E o lençol freático é como se fosse um riozinho embaixo do solo, sabe? E aquífero não, é um enorme reservatório enorme. Um enorme reservatório enorme.
né, embaixo do solo. Isso que é um aquífero, tá? Então vamos ver o que diz a apostila. Lençol freático. Ah, olha só. Circulação das águas é mais rápida. Então é como se fosse um riozinho embaixo do solo mesmo, né? E aquífero está dizendo que, olha lá na página 20, diz assim, ó, são depósitos maiores e mais profundos. Então, como já foi falado, né? Tipo um reservatório mesmo de água embaixo do solo, que é o aquífero. E daí é lenta a circulação. Aquela água fica meio paradona lá embaixo. Né? Essa água aí, ela alimenta... A água dos lençóis freáticos alimenta as nascentes dos rios, assim. E os poços artesianos, tá? E a água dos aquíferos ali também. Pode formar rio, pode formar lagos, também da mesma maneira. Ah, e também é bem legal, bem interessante que vem escrito aqui, ó, que os países, né, existe uma certa geopolítica da água, né, que é, assim, a relação entre os países acerca de alguns problemas que podem vir surgir, né? Que tipo de problemas pode ter num aquífero? Então vamos dizer assim, que nem o aquífero Guarani, que a gente vai falar daqui a pouco. É um aquífero enorme, que ele fica embaixo do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, pra você ter ideia. Então imagine que o Brasil usa muito agrotóxico na agricultura. Aí esse agrotóxico vai infiltrar, né? Vocês já aprenderam isso aí, com certeza. Né, o agrotóxico, ele infiltra e daí ele contamina o lençol freático, meu. E aí, né? Aí o outro país fica de cara, porque o aquífero é deles também, né? O que é isso aí, ó? Poluindo o meu aquífero, meu irmão. Então daí os países ficam arrumando treta por causa disso. Então tem essa também, né? Vamos começar lá. Então, aquífero... Isso, começa a falar sobre o Guarani. Então, aquífero Guarani. Quanto de água que tem? 37 mil quilômetros cúbicos de água. Sai fora, é muita água, né? No Brasil, 80% do aquífero Guarani. Então, 20% é espalhado por esses outros países que eu falei, né? 80% está no Brasil. Uma área de mais de 1.000 quilômetros quadrados. Ô, louco. Muito grande. Agora o aquífero Alter do Chão, que hoje em dia a gente não chama mais Alter do Chão, nós chamamos de SAGA, Sistema de Aquífero da Grande Amazônia. Esse aí ocupa é a metade, ó. Quase é a metade do aquífero Guarani de extensão, só que tem muito mais água. 162 mil quilômetros cúbicos. Nossa, quanto que era do aquífero Guarani mesmo, professor? 37. E do SAGA, 162. Cara, é muita água. Nossa, que believable de água tem no aquífero Guarani. E mais ainda, né? No SAGA, cara. Cara, a Amazônia é uma coisa de louco. Tem um monte de água em cima, né? O rio Amazonas tem 50 metros de profundidade, né? É um baita rio, um cepo de um rio. E ainda embaixo do rio tem mais água ainda, cara. É coisa do outro mundo, viu? É muita água que tem. O Brasil é fogo mesmo, né? Ô loiro! E aí, por fim, na nossa apostila aqui, fala sobre alguns conceitos importantes que, como diz o nome, são conceitos importantes. Né? A gente tem que saber esses conceitos aí, porque é coisa que pedem nas provas. Não diretamente, mas às vezes indiretamente, né? Você tem que saber o que é isso, senão você não entende nem a questão, né? Então, olha só, recursos hídricos. Ué, é a água que está disponível para o uso, né? Isso é recurso hídrico. Ah, e para múltiplos usos ainda, né? O que é múltiplos usos? A gente sabe que a água serve para várias utilidades para o ser humano. O que são usos múltiplos? Ué, é a mesma coisa que está falando, né? São as diversas serventias da água. A água serve para dessedentação, para alimentação, para irrigação, para transporte, para produção de energia, para lazer. Meu Deus do céu, serve para tudo. O que é água doce? Precisa falar isso? Precisa, porque sei lá, tem gente que acha que água doce é doce mesmo, né? É água com açúcar, vou tomar água do rio aqui para me acalmar. Não, a água doce é uma água onde a salinidade se encontra muito baixa. Então, na verdade, que nem você sabe que o sal que está nos oceanos
é o sal que sai das rochas. Então, no rio tem rocha? Claro que tem. Então tem uma certa quantidade de sal nas águas dos rios também, né, gente? Mas daí não chega nem perto das águas dos oceanos, porque os oceanos tiveram ali uma formação muito mais antiga, muito mesmo, né, do que os rios. Por isso tem mais sal. A água potável é aquela que pode ser, né, consumida ali, né, pelo ser humano e pelos animaizinhos. Essa é a água potável. Ô professor, o animal também precisa tomar água potável? Sim, tá certo que o estomaguinho deles ali, eles aceitam mais coisa do que o nosso, né? O nosso estômago é um estômago já de prédio, né? É meio fresco o nosso estômago. Mas o deles também. Tem cachorro em casa lá, não vai dar água contaminada pro cachorro. Ele tem que tomar também uma água potávelzinha, né? Água servida ou residual. O que é ali? É uma água que já foi meio que utilizada e você pode utilizar novamente, né? É como aquele exemplo que eu falei. A gente tinha que dar um jeito de usar, né, a água da chuva, sei lá, né? Eu acho que devia. Ali diz água servida, água que foi rejeitada após a utilização. Água bruta, sem tratamento nenhum, in natura. Daí ela pode ser potável ou não, né? Tem gente que toma, né, água lá, vai lá no meio da mata, lá tá saindo uma aguinha da bica lá e toma. É potável. Mas pode não ser também, né? Água fóssil, olha só, gente. É uma água que está tanto tempo lá embaixo da terra que já é chamada de fóssil. Aquíferos muito profundos. Chama-se de paleoágua. Que estranho isso aí, né? Sabia dessa? Acho que não, né? Águas transfronteiriças. O nome já diz. É uma água que atravessa as fronteiras do país. Então, como aqueles rios lá que tem no Oriente Médio, né? Que sai de uma parte para chegar no outro país, né? O rio Tigre e o rio Eufrates. Os rios aí, rios da Europa lá, não tem não. O rio Reno. Rio Reno não é tanto, mas o rio Volga, que é um rio gigante lá. O rio Danúbio. Meu Deus do céu, o rio Danúbio passa por uma pá de país na Europa, né? Então isso são águas transfronteiriças. E também tem o exemplo do rio não, do aquífero Guarani, né? Nós não falamos dele? O aquífero Guarani, ele fica ali transfronteiriço, né? Fica entre o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. É transfronteiriço. O que é dessedentar? Esse nós já falamos no começo da aula, né? Lembra? É matar a sede dos animais. Volume morto. Olha que estranho falar isso, né? O que é volume morto? Olha só que bacana. É a parte da represa. Então, imagina lá tem a represa d'água, né? E aí, volume morto é aquela parte que, assim, que até esse ponto, você pode captar água para a população. Né? Depois desse ponto, não. Que daí é água que está muito abaixo lá. É uma água já com mais sedimentos. É uma água de reserva que tem que estar lá. Sabe? Então, quando os reservatórios chegam no volume morto, quer dizer que o bicho pegou mesmo. Meu Deus do céu, vai faltar água, entende? E manancial é qualquer reserva de água potável. Manancial. Permafrost. Isso não tem no Brasil. Permafrost, frozen, permafrost. Não tem mais ou menos. Lembra mais ou menos, né? Então lembra que permafrost é solo congelado. Solo congelado. Onde tem bastante solo congelado, será? Lá no norte da Europa, né? A Rússia toda lá em cima, lá na Ásia também, né? Tem o solo congelado. Dessalinização. Olha, des é mais ou menos quando tira alguma coisa, né? Desfez, dessalinização, tirar o sal. E já que ele tá falando de água, então é tirar sal da água, né? Então tem países que tem pouquíssimos rios, como lá no Oriente Médio, que para tomar um gole de água servido, o que eles fazem? Eles tiram sal da água. É um processo caríssimo, o processo da dessalinização, mas é o jeito que eles têm para tomar uma aguinha legal, que nem nós tomamos aqui, né, ué? E diz que não é que nem nós não, viu? Eu tenho um colega que fez faculdade junto comigo, foi fazer lá uns estudos lá no Oriente Médio, diz que tomou água ruim pra caramba, cara, parecia água tipo soro, sabe? Que dá aquelas pitadas de sal e açúcar na água e toma, desse naipe assim, ó, água ruim pra caramba que os caras tomam lá.
Se viesse para cá o cara do Oriente Médio, o cara ia se jogar na piscina, meter o canudo e tomar toda a água da piscina, cara. Porque aqui a água é muito mais gostosa. E a albufeira, esse nome é estranho, vamos combinar aqui que albufeira, hein? O que é isso, albufeira? Lago artificial formado por uma barragem. Então isso é uma albufeira. Esse aqui eu confesso que esse aqui eu mesmo nunca tinha ouvido falar, gente. Ó, albufeira, né? É claro que sempre quando eu leio a palavra, né, então não tá certo eu falar, não tinha ouvido falar, né? Porque eu já dou aula faz tempo, sempre quando eu leio eu lembro, né? Mas é algo que eu não falo por aí, né? Imagine você falar ali, né, na albufeira, né? Esse é o nome que, para te falar a verdade, também eu nunca vi nem em exercício. Eu, se fizesse uma apostila, eu não colocaria ali, né? Mas tá ali, você já sabe. Reuso, aí aproveitar a água, que daí eu tinha falado antes, né? Aproveitar a água da chuva. Isso tinha que ser normal nas casas, né? Aproveitar a água da chuva, ter uma cisterna lá. Um dia eu quero ver isso aí, gente. Eu já fui até ver mais ou menos quanto que custa esses lugares, esses recipientes, né? Para aproveitar a água da chuva. Daí fica com a torneirinha lá e tal. Você pode utilizar para lavar as coisas. Eu acho que devia ser mais normal isso. Toda casa ter. Um dia será. Mata ciliar. É a vegetação que acompanha o curso dos rios. Então tá lá correndo o rio, né? A mata que fica ao redor, quer dizer, ao redor não dá porque não é circular, né? Mas que fica nas margens dos rios é a mata ciliar. E qual que é a função da mata ciliar? É só se lembrar dos teus cílios, né? Para que serve o cílio? Se tá vindo uma sujeira aqui, vai parar no cílio, o cílio joga para longe. E a mata ciliar faz a mesma coisa. Não é natural o movimento de massa nas florestas? O deslizamento ali de terra e tudo mais? Claro que é. E daí, toda essa terra que desliza, ela para na mata ciliar. Então a mata ciliar chega a proteger o rio. O cílio protege o nosso olho. A mata ciliar protege o rio de ter um assoreamento grande. Assoreamento é quando o rio começa a encher de um monte de coisa, que não é água, né? Depois de um tempo vira só um monte de coisa molhada e não tem água no rio direito, entende? Então a mata ciliar que protege. Por isso que mata ciliar é também chamada ali de mata de várzea, mata de galerias, são consideradas uma APP, né? Uma área de preservação permanente. Não pode plantar na mata ciliar, porque se você tira essa mata, você desprotege o rio. Ok? Então, de forma rápida e objetiva, nós falamos tudo sobre os recursos hídricos que está contido ali na sua aula de número 8 da apostila 4. É só isso? Claro que não. Resolvam os exercícios. E qualquer dúvida, me procurem, ok? Um abraço e até mais!